a avaliação psicológica para o TDAH, para o adulto que tem esse transtorno. Hoje o TDAH, ele é um transtorno crônico, ele é reconhecido como um transtorno mental crônico. Então hoje eu vou te falar quais testes eu utilizo para avaliar o TDAH no adulto, né? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou falar para vocês hoje do adulto, né? O que acontece? O adulto que tem esse transtorno, ele só vai procurar o psicólogo quando ele está tendo algum prejuízo na vida dele. Tem muitas crianças, né, que lá atrás, às vezes na idade escolar, que foram diagnosticadas com TDAH, mas essas crianças se tornaram adultos e esse transtorno atrapalha um pouco a sua vida, né? Mas não chega a causar um prejuízo. Então, que tipo de prejuízo que a gente observa mais nesses adultos? Olha, primeiro, casamento. Quando você pega, por exemplo, aí um adulto, ele já teve 3 casamentos, 4 casamentos. Oi, Mônia, tá aí. Então ele já teve tudo isso. Emprego, gente, ele não consegue ficar no mesmo emprego por muito tempo. E às vezes corre até o risco dele ser demitido, sim. Então, quando esses prejuízos, né, acontecem, aí ele vai procurar ajuda. Ele vai procurar o psicólogo, vai procurar o médico, o psiquiatra, ou às vezes procura até o neurologista, né? E assim, são muitos prejuízos que podem acontecer, porque a pessoa que ela tem um comportamento do TDAH gera muito estresse, né, no relacionamento conjugal. Por isso que esse relacionamento conjugal termina, né? E aí ele vai tentar de novo e de novo. Então, quer dizer, ele tem que mudar aí o que é o comportamento dele, né? Para ele se manter no emprego por mais tempo, ele tem que mudar o comportamento dele. Por exemplo, pessoas que têm muito prejuízos nas relações interpessoais, né? Porque às vezes o TDAH, ele é uma pessoa assim que ele não consegue manter uma amizade por muito tempo, devido ao comportamento. Por exemplo, a impulsividade, a pessoa dirige, mas ela tem aí um leque de multas, sempre é multado por excesso de velocidade, ou é multado por furar sinal, enfim. São esses os prejuízos, né, que esse transtorno trazem para a pessoa. E aí ele vem, ele procura você, né? Você vai fazer essa avaliação psicológica e vai fechar aí uma hipótese diagnóstica. Porque na verdade quem dá o diagnóstico do TDAH é o médico psiquiatra, é esse. E a pessoa que tem esse transtorno, ele realmente vai precisar tomar alguma medicação, sim, vai precisar tomar. Porque, gente, o TDAH, ele não vem sozinho, né? Tem aí as comorbidades, né? Então, a pessoa pode ser muito ansiosa, ou a pessoa pode ser depressiva. Então, isso daí também tem que ser tratado aí junto com esse transtorno crônico mental, que é o TDAH. Então, gente, o TDAH, ele começa lá na infância, né? Primeiro é aquela criança elétrica, é aquela criança como se tivesse ligado numa tomada de 220, e então essa criança, ela tem comportamentos de impulsividade, às vezes comportamentos até de agressividade. E aí o que acontece, né? O pai acaba levando aí, né,
num neuropsicólogo, ou num psicólogo, ou mesmo procurando um médico especialista. Mas a situação realmente se agrava quando essa criança, né, entra para a escola, né, no período escolar. Porque pela falta de atenção, né, ele começa a ter prejuízo. Então as notas são baixas, porque ele não consegue manter a atenção por muito tempo, né? Os TDAH, eles são muito inteligentes. Então não é por uma questão, né, de cognitiva, não é por uma questão de inteligência, mas é por uma questão dele não conseguir manter a atenção por muito tempo. Então aquele aluno que ele tem lá, por exemplo, quais são os sintomas do TDAH? É aquela criança que mexe o tempo na carteira, é aquela criança que toda hora quer ir lá apontar o lápis no lixinho lá na frente, é aquela criança que às vezes quer ir no banheiro. Na verdade, ele nem quer ir no banheiro, ele quer se movimentar, né? Porque tá ali a impulsividade, é algo maior do que ele, né? E hoje, gente, assim, não se sabe a causa do TDAH. Ainda se fala que é genético, 50%, né, que pode ser afetado por questões ambientais ou por questões, enfim, né, da criança aí, mas 50% é genético. Então aí a criança no período escolar, quando as notas caem, o pai, a mãe vai procurar ajuda. E aí, se ele é diagnosticado com um transtorno, né, de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, ele vai começar a tomar um medicamento também, né? Uma medicação que é muito comum é a Ritalina. Eu não tenho assim conhecimento se já surgiu alguma medicação nova nesse sentido, né? Mas aí a criança, o que tem, por exemplo, na Ritalina? A Ritalina, ela vai estimular o cérebro a produzir um neurohormônio que é para a criança se acalmar, que é para a criança conseguir fixar mais a sua atenção por um prazo determinado. Eu já avaliei muita criança, né? Hoje eu não atendo mais criança, hoje eu atendo adultos, né? Mas assim, na época eu aplicava um teste, né? O TAVS, na época que eu atendi era o TAVS 3. Hoje a gente tem o TAVS 4. Esse teste, ele é da editora Rograph, né? E como que é esse teste? Ele é um software que você instala no seu notebook. E aí então as tarefas para criança, né, são ali, né, no seu notebook. Então a pessoa usa ali um controle, né, aquele controle de jogos, né, dos jogos eletrônicos. Então chama joystick, né? Então ali através ali ela tem que emitir, né, os sinais ali. E no final esse teste ele é assim perfeito, né? Os neurologistas adoram esse teste, né? Eles adoram. E aí esse próprio software, né? Ele já sai todos os gráficos prontos, já sai praticamente o teste ali corrigido, né? Te dá a porcentagem, os estímulos que ele demorou para captar, né? Quanto tempo, né? Enfim, a agilidade dessa criança. E eu não conheço ainda o TAVS 4, ele é novo, usei muito o TAVS 3. Mas se você avalia a criança, tá? Eu sugiro que você pode investir no TAVS 4. É um teste bom, tá? Se você atende criança. Então, e aí você, né, depois da criança, quando ela é diagnosticada com TDAH, ela vai se tornar um adulto, né? E tem um estudo que mostra, né, que uma grande porcentagem dessas crianças continuam com esse transtorno,
né, quando adultos. Os prejuízos na infância é mais na área escolar, e para o adulto é diferente. Os prejuízos é no emprego, quer dizer, isso vai afetar a vida financeira dele. Os prejuízos são aí no casamento, né? Vai afetar a vida conjugal dele. Então ele começa a ter, por exemplo, dificuldade financeira, né? E também na mulher, né? De repente, por exemplo, atividades antissociais, né? A mulher, gravidez indesejada, enfim. Então, e assim também, gente, como o uso excessivo de café, de cigarro, de drogas, né? Que teste que você vai utilizar? Olha, você pode começar primeiro com um teste de inteligência, que você vai certificar que realmente ele é inteligente, tá? Então, porque de repente a pessoa pode ter alguns comportamentos e ter um déficit de inteligência, um déficit cognitivo. Aí então já não é tão. Aí você tem que pensar em outra alternativa, porque o TDAH eles são inteligentes, né? Você pode aplicar também testes de atenção, sabe? Eu vejo muito psicólogo aplicar aquela bateria BPA, né? A BPA é uma bateria de atenção geral, e ela tem 3 tipos de atenção. Ela avalia atenção concentrada, atenção dividida e atenção alternada. E eu vejo muito psicólogo utilizando, porque assim, esse teste, né, a bateria BPA, ela pode ser aplicada a partir de 6 anos. Né? Só que, então, quando é criança, você vai aplicar a BPA. No adulto, você pode também aplicar a BPA, mas o que você vai perceber? Você vai perceber que a atenção dele não vai ser tão comprometida, que a gente está falando em déficit de atenção, não é isso? Então ela não vai estar tão comprometida. Por quê? Porque esses testes, né, eles são, por exemplo, 4 minutos. Então, teste de atenção concentrada, ele tem que manter a atenção durante 4 minutos. Alternada, ele tem que manter a atenção, né, por 2 minutos e meio. E a concentrada, né, a dividida, que é 4 minutos, a concentrada é 2 minutos. Então veja bem, ó, ele vai manter a atenção, você vai estar avaliando a atenção dele num teste com 2 minutos e meio, com 2 minutos e o outro com 4 minutos. Então você percebe que o maior tempo que ele teve que manter a atenção dele foi por 4 minutos. Então eu utilizo um outro teste, né, para adultos, chamado AC15. Por quê? Porque esse teste, ele tem que manter a atenção durante 15 minutos. Porque o problema do TDAH é isso, ele não consegue manter a atenção por muito tempo, né? E sabe aquela pessoa assim que ela se interessa por algo, mas logo é que já perde o interesse? É tipo lá uma criança. Você vê a criança, ganha um brinquedo, ela se interessa naquele momento, depois ela já não quer, já se interessa por outro, enfim, né? Então eu aplico o AC15, tá? Aplico o AC15. E aí eu utilizo também, né, uma escala, tá? Essa escala é da editora Vetor, ETDAH-AD, que ela é própria para adultos, mas se bem que ela pode ser utilizada a partir de 12 anos, né? De 12 até 87 anos. Então, essa escala, ela vai te ajudar a fazer esse diagnóstico, né? Essa escala, primeiro, ela vai avaliar a desatenção da pessoa, porque o problema do TDAH é a desatenção, quer dizer, ele não consegue fixar a atenção por muito tempo. Então, você já aplicou lá o AC15, vamos ver como que foi, como que ele foi quando se exigia dele, né, como ele se saiu, um tempo de 15 minutos, né? Então essa escala,
ela também vai te trazer dados com relação à desatenção, tá? Essa escala também vai te trazer dados com relação à impulsividade, vai te trazer dados com relação aos aspectos emocionais, né? Com relação à hiperatividade e também com a autorregulação da atenção, da motivação e da ação, né? Então, porque o que acontece? O TDAH, ele tem dificuldade para planejar, né? Ele tem dificuldade para se organizar, né? Então, isso aí, ó, é uma característica. Por exemplo, uma criança que tem TDAH, quando você pega a mochila dela, você já vê, né, como que é a mochila dela. É tudo revirada, tem de tudo ali. E quando o adulto, né, traz essa desorganização, né, e pensa, gente, que essa desorganização justamente vai afetar na vida conjugal dele, vai afetar no trabalho, né? Então aí vocês percebem que a questão da desatenção, da desorganização, dele não ter planejamento, de ser impulsivo, né? De repente a pessoa fala assim, eu quero fazer uma viagem de férias, ou então eu quero fazer uma viagem, vamos planejar, vamos tal mês, aí você já providencia, você compra a passagem, você reserva o hotel. E o impulsivo não, ele quer viajar, ele fala, não, vamos sair agora, ou vamos sair amanhã. Amanhã para ele já é muito tempo, né? Então, esses são os sintomas. E assim, gente, olha, existe também agora no DSM-5, né? Lá você tem as características, né? Porque não existe um exame, não existe exame clínico para se falar que a pessoa tem esse tipo de transtorno, né? Então, não existe aí, como diz assim, digamos, uma radiografia ou um exame de sangue, não tem. Então, a gente vai levantar essa hipótese diagnóstica baseado no comportamento. E no DSM-5 tem por exemplo, lá diz que se ele manteve esse comportamento durante 6 meses, né? Então você vai, como diz assim, no checklist, né? Avaliando cada comportamento que está relacionado lá. E aí no final você vai ter, né? O teste também vai te trazer isso, né? Porque vai te trazer a graduação desse transtorno. Não, é um transtorno de déficit de atenção e impulsividade, mas é hiperatividade, mas é só mais atenção, ou de repente não, nesse transtorno a hiperatividade é mais característica, hiperatividade, enfim, então você vai ver ou se é um transtorno leve ou moderado, enfim, essa graduação. Mas assim, nós psicólogos, quando a gente recebe esse paciente, né, e às vezes você recebe um paciente que nem tá pensando que ele é TDAH, e ele nem veio ali, chegou para você e falou assim, olha, eu quero fazer uma avaliação psicológica porque eu acho que eu sou TDAH. Ele não vai falar isso para você. Ele vai te procurar por uma consulta e vai trazer um monte de queixa. E aí, então, nessas queixas que você vai... olha aqui, ele tá me trazendo queixas que são, assim, características de tal comportamento. E aí, então, você vai propor para ele a fazer os testes, né? E aí, a partir do momento que você levantou essa hipótese diagnóstica de TDAH, você vai fazer aí um laudo e vai encaminhar ele para um psiquiatra ou para um neurologista, entendeu? Eu acho que melhor para o psiquiatra, né? E ele vai e leva o laudo dele. Então, quem vai bater o martelo, dar o diagnóstico final, é o psiquiatra. E vai passar medicamentos. E aí, ele continua, né, em processo de terapia.
ele continua. O TDAH, ele precisa disso. Ele precisa se organizar. Porque, olha, da mesma forma que ele é desorganizado, como diz na parte externa, ele é desorganizado em tudo, internamente, com as suas emoções, né? Por exemplo, pega uma bolsa de mulher. Como é que tá lá? A mulher também tem TDAH, né? É mais característico em homens, mas as mulheres também estão aí, né? Então o negócio é tudo bagunçado. Você chega na casa da pessoa, aquela bagunça, entendeu? E às vezes o casamento acaba por causa disso, dessa desorganização, né? E então, assim, vocês podem trabalhar dessa forma, avaliar, né? Mas a gente nunca dá o diagnóstico, a gente levanta uma hipótese diagnóstica. Agora, se por acaso for com uma criança, gente, olha, criança, é bem sério isso, né? Quando você avalia uma criança, você vai estar com ela ali com várias sessões, você vai aplicar vários testes, né? Mas assim, não feche nenhuma hipótese diagnóstica antes dos 8 anos. Nunca feche, tá? Porque se você fechar antes, você já corre o risco de rotular aquela criança, né? E aí depois não ser exatamente aquilo que você deu lá o seu diagnóstico, entendeu? Então sempre feche o diagnóstico, né? Você pode fazer a sua avaliação, produzir ali o seu laudo, mas você vai deixar em aberto para que essa criança seja reavaliada ali, dali 1 ano, dali 2 anos, e que você deixe essa hipótese diagnóstica, né, de TDAH em aberto e solicita uma nova avaliação, tá? Porque criança, a gente tem que ter cuidado em fechar diagnóstico, você corre o risco de rotular aquela criança, né? E às vezes a criança é muito nova, né? A gente tem, por exemplo, criança de 4 anos. Criança de 4 anos, ela brinca, ela, né, corre, enfim. Então, isso é da criança, né? Agora, tem um detalhe, né, gente? Criança que não tem limite. Ele é impossível, ele tem TDAH. Então, o fato dele ter TDAH é, como diz assim, a justificativa para ele não ter limite. E também não é isso, porque às vezes a criança não tem limite, né? Porque os pais ali não ensinaram o limite, até onde a criança pode ir. Então, isso também faz parte. A gente tem que estar atento a isso, porque a gente pode, né, confundir, né, falta de limite, que é a educação dada pelos pais, isso tem que ser mostrado aos pais, do que um comportamento impulsivo de TDAH ou hiperativo. Entendeu? Porque, olha, eu mesmo já presenciei, por exemplo, criança chega no supermercado, né? Às vezes a criança tá ali bagunçando, mexendo em tudo, e o pai e a mãe não falam nada, né? Então, quer dizer, tem essa parte aí, né, gente?